Buenas pessoal, vamos ao episódio 19 do Cine Oficina. E hoje nós vamos ouvir a voz da razão, escritores e diretores que vão nos levar a escrever o melhor texto da nossa vida. Eu sou Marcelo Pino, criativo, roteirista e diretor de cena, com publicidade, filmes de publicidade e curtas premiados nacional e internacionalmente. E a voz da razão vai nos ajudar a encontrar o nosso caminho e a fazer grandes roteiros, grandes romances, contos e a encontrar o nosso lugar ao sol. E a gente começa fazendo uma homenagem a um grande escritor que nos deixou há pouco tempo, que participa do Cine Oficina. Ele participa com este livro, O Grande Vargas Llosa. Então ele participa nos ensinando muito, nos participa da literatura no mundo, com grandes obras, tá? E a gente quer fazer uma homenagem a ele. E para isso, a gente traz o discurso do Vargas Llosa, quando ele recebe o prêmio Nobel, tá? Então a gente começa com esse discurso e depois vou comentar algumas coisas. Nós temos hoje o nosso episódio de reaction, só que com grandes personagens. Vamos a eles. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño. Y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. He podido dedicar buena parte de mi tiempo a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir. Fueron los amigos más serviciales, los animadores de mi vocación, en cuyos libros descubrí que aún en las peores circunstancias hay esperanza y que vale la pena vivir, aunque fuera solo porque sin la vida no podríamos leer ni fantasear historias. Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible, y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión. No debemos dejarnos intimidar por quienes quisieran arrebatarnos la libertad que hemos ido conquistando en la larga hazaña de la civilización. Nunca me he sentido un extranjero en Europa, ni en verdad en ninguna parte. En todos los lugares donde he vivido, me sentí en mi casa. El amor al país en que uno nació no puede ser obligatorio, sino, al igual que cualquier amor, un movimiento espontáneo del corazón. Al Perú yo lo llevo en las entrañas, porque en él nací, crecí, me formé, perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Perdí la inocencia. Mi salvación fue leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz. La literatura es una representación falaz de la vida que sin embargo nos ayuda a entenderla mejor, a orientarnos por el laberinto en el que nacimos, transcurrimos y morimos. Nada ha sembrado tanto la inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos, como esa vida de mentiras que añadimos a la que tenemos gracias a la literatura para protagonizar las grandes aventuras, las grandes pasiones que la vida verdadera nunca nos dará, porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. É maravilhoso esse discurso. Eu separei aqui um pedacinho que me gusta. Então, assim, tem pelo menos
duas coisas que me chamam muita atenção, tá? E eu acho que uma delas até é um exercício maravilhoso a se fazer. Eu até tenho interesse um dia de testar na oficina, tá? E que é o que ele conta ali, que a mãe dele falava para ele, que ele fazia quando criança. E eu acho que é um exercício que é bem interessante se realizar, tu pode realizar em casa também, que é fazer a continuação dos contos que tu gostas, tá? Esse exercício deve ser muito legal e deve ensinar muito, tá? Claro que tu tem que fazer com conhecimento de causa, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Tu vai pegar um conto que tu gosta, tu vai ler ele, tu vai te aprofundar nele e depois tu vai fazer essa continuação, tá? Mas após a continuação, e essa é uma etapa importante, tu tem que entender se tu manteve o mesmo estilo do autor e se tu manteve a coerência com o argumento inicial, certo? Porque isso é muito importante, tá? Ou, se tu quebrar a lógica da coerência, se tu deste uma razão para que isso aconteça, tá? Para que isso acontecesse, certo? Uma razão interessante, uma razão forte para que isso acontecesse, tá? Mas é um exercício muito legal de se fazer. Então, além de ele fazer um discurso, ele já deu uma baita de uma dica de como se trabalhar a literatura, de como se trabalhar a fluência, mas também a técnica. Porque isso aí exige muita técnica, certo? Então, Vargas Llosa se vai, mas deixa muita coisa linda pra gente. E deixa uma frase que eu acho também muito especial quando ele diz assim: um movimento espontâneo do coração. Cara, assim, quando ele fala dessa questão do amor espontâneo, um movimento espontâneo do coração, é muito especial e mostra o quanto a gente pode escrever, o quanto de belo sobre o amor, sobre as relações humanas, as relações com o mundo, ainda se tem para escrever e para se falar. E o quanto o amor desconhece fronteira, bandeira, sangue e tudo. O amor é abstrato, ele não é concreto e ele é avassalador. E ele diz tudo isso em poucas palavras, certo? E ele tem e deve ser trabalhado por passar dos séculos ainda na literatura e no cinema, tá? Então fica aqui a homenagem do Cine Oficina a esse grande autor que nos deixa um livro de como escrever um romance, nos deixa uma dica de como trabalhar a técnica e nos deixa um grande discurso, entre muitas outras coisas. Agora a gente vai relembrar um pouco do episódio passado, onde eu falava sobre o que aconteceu na imersão que a gente fez, pontos dos 7 passos para escrever um grande texto, o melhor texto da sua vida, e a gente traz o Guilherme Del Toro, certo? Comentando sobre a questão de roteiro. E ele traz um pouco aquela problemática que eu comentei sobre formatar o roteiro, mas de uma forma um pouco diferente. Vamos a ela. ¿Y qué vas a filmar? Juan entrando al pinche cuarto. El maestro de guión Jaime Humberto Hermosillo decía, todo el adjetivo que se utiliza en la página de guión es un adjetivo que tiene que ser comprobable por la cámara o el sonido. Punto. Porque hay muchos guiones muy malos que dicen, Juan entra en la habitación.
claramente abrumado por su pasado, del que no puede escapar. No mames. O sea, ¿y qué vas a filmar? Juan entrando al pinche cuarto, cara. Ay, tu pasado, Juan, no, pues lo dejé en la casa, cara. Estás abrumado. Lo que puedes hacer es entonces adjetivizas ciertas acciones. Juan entra a la habitación, no suelta el picaporte, mira para atrás. O sea, no sé cómo lo irás a puntualizar, pero lo haces assim. Cara, é maravilhosa essa fala. Ele está numa palestra, né, como vocês estão vendo, tá? E aqui é exatamente o que eu trabalhei ali na imersão de pessoas que estão muito preocupadas com uma coisa e esquecem a outra. Ou seja, isso aqui é um texto literário num roteiro. Que ele explica ali, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ele fala que todo adjetivo ele tem que ser comprovado, tá, pela câmera ou pelo sonido, pela voz, por um barulho, tá? Então, num filme, todo adjetivo ele tem que ser concreto, tá? E o cara ali escreveu que o fulano entrou pela porta, tá, abrumado pelo passado. Eu não sei exatamente o que é abrumado, mas digamos assim, depois a gente até vai ver literalmente o que é abrumado, tá? Mas digamos assim, eu vou criar agora uma expressão para vocês entenderem, mas assim, ele entrou pela porta com o peso do passado nas costas. Cara, como é que tu filma isso? Como é que tu mostra com a câmera o peso do passado nas costas do cara? Tu não escreve isso no roteiro. Entendeu? Depois a gente vê o que é abrumado, tá? O meu diretor vai fazer isso. Ele ficou meio brabo que eu não vi que era abrumado antes, tá? Mas desculpe. Mas então o que eu quero dizer assim, ó. Isso é etéreo para um roteiro. Isso é um texto literário. Isso pode funcionar para um texto literário. Mas para um roteiro isso é coisa de amador. Tá? Então, e é interessante que tu vê no diretor que ele ficou meio de cara com esse roteiro. As pessoas deram gargalhadas. Hoje talvez ele também dê gargalhada. Mas isso é coisa de amador. Tá? Por que tu não filma o peso do passado nas costas da pessoa? Né? Então, é aquilo que eu estou falando. Primeiro tu aprende de forma muito, muito, muito sólida a narrativa e a dramaturgia, tá? A grande base da dramaturgia, e depois tu vai começar a pegar esses pontos que parecem sutis, mas não, tá? Que um diretor do Cacife, do Del Toro, não aguenta, tá? Que é tu botar coisas etéreas no roteiro. Não, isso aí é coisa... é para principiante. Então, prestem atenção quando o tio Marcelo está falando as coisas. E, outra coisa, isso quebra uma das regras que a gente ainda vê no módulo 1, que é uma das regras mais importantes, tá? Vocês sabem qual é a regra? Se vocês não sabem, vocês precisam fazer uma oficina de escrita criativa. A regra que diz, se puder mostrar, não diga. E essa regra é fundamental para a literatura e é fundamental para o roteiro. Como é que funciona essa regra? O cara acordou deprimido. Não, tu não escreve isso num livro. O cara não fala, hoje eu estou deprimido. Como eu estou triste. Como eu estou choroso. Isso é literatura ruim, é filme ruim. Tu tem que mostrar com ações. Ele acorda, pega a sua camisa usada de 5 dias, a calça rasgada, nem lava o rosto, muito menos os dentes, sai todo descabelado. O cara não tá legal, gente. Ou seja, tu mostra que o cara tá deprimido. Tu mostra com ações. Então, se puder mostrar, não diga.
Se é uma literatura, tu escreve isso. Se é filme, tu mostra com a tua câmera. E aí a fala dele é outra, é tipo assim, é mais um dia igual a 60 dias que já vivi. Então tu mostra que o cara está deprimido há 60 dias. Mas ele não disse eu estou deprimido. Se puder mostrar, não diga. Então, é aquilo que eu falei. Aprenda a escrever o texto certo. Não o peso do passado. Num roteiro. E se você não sabe dessa regra, busque uma oficina de literatura. Porque tu está perdendo tempo. Não faltam artifícios para escrever bem. Agora, não vai cometer essa gafe. Aí tu compra o super programa Daft Punk lá, que eu inventei aqui, Draft Punk, etc. Põe num formato maravilhoso e escreve isso pro Del Toro. Ele vai olhar para ti e vai, para, velho. Então, cuidado, pessoal. Mas agora a gente vai a uma dica para você refinar o seu roteiro e refinar o seu olhar como observador, como um grande escritor, certo? Vamos a esta dica, por favor. Only bad actors show you emotion. How a character hides his feelings tells us who he is. No one tries to cry in life. You try not to. Only bad actors try to cry. Only bad actors try to laugh. Only actors try to be drunk. A drunk wants another drink. He doesn't want anyone. A drunk picks up a glass very carefully. Anyway, what I'm basically saying is there's 360 degrees of life and your experience to choose from, and how to utilize that so that stuff happens. And all an audience ever wants to believe is what's going on is happening for the first time ever. They don't want to see the rehearsals. In fact, you shouldn't see the rehearsals. It's first time experience, never happened before. That is what we do. Vocês viram a primeira frase que ele disse? Só atores ruins mostram suas emoções. Só atores ruins tentam rir em cena. Então, vejam, atuar é uma coisa diferente de simular. E aí vocês podem estar pensando, tá, mas o que tem a ver atuação com roteiro e o que tem a ver atuação com literatura? Com escrever o meu texto? Tudo. Por quê? Porque escrever significa observar. E se tu observar errado, ou se tu observar e traduzir errado, ou se tu tiver uma compreensão errada do que tu observou, tu vai ser um canastrão quando tu escrever. É a mesma coisa. Tá? O que eu quero dizer? King e Lhosa sempre disseram, o teu leitor, teu espectador precisa viver o teu texto, tá? O teu filme. Tá? Então, tu não pode ser óbvio e tu não pode ser canastrão. O que ele está dizendo nesse vídeo? Que o canastrão, ele atua como bêbado. O canastrão finge a risada. Tá? Os grandes atores não. Por quê? Vamos pensar entre nós outros aqui. Vamos dizer que tu está num lugar público, no teu trabalho, etc. E tu recebeu uma notícia muito triste e tu te deu vontade de chorar porque a notícia é muito triste. Tu chora copiosamente ou tu tenta esconder o teu choro? Tu vai tentar esconder o teu choro. Tu não quer chorar. Isso é um choro verdadeiro. Vamos dizer que tu tá bêbado. Tu quer que as pessoas
te vejam bêbado ou tu quer evitar que as pessoas te vejam bêbado? Tu quer evitar que as pessoas te vejam bêbado. Então tu não força a ser um bêbado. Então quando tu vai escrever sobre um bêbado não querendo ser bêbado. É diferente a lógica. É inversa a lógica. Entende? Então tu começa a pensar de uma maneira inversa. Tu começa a pensar diferente do óbvio. É isso que eu estou trazendo para vocês. Entendeu? E aí tu deixa de ser um escritor canastrão. Porque o bêbado não quer parecer bêbado. A pessoa que chora de verdade, principalmente num espaço onde tem outras pessoas, ela não quer que os outros vejam que ela está chorando, por exemplo. Então, como é que tu vai surpreender o teu leitor e como é que tu vai fazer diferente para que o teu leitor te entenda como um cara que é diferente dos outros? Eu vou trazer aqui um exemplo prático, tá? Qual é o clichê quando a pessoa está prestes a morrer? Eu me lembro de dois, tá? Talvez vocês se lembrem de outro. O primeiro clichê que eu me lembro é passar um filme da vida inteira. Eu acho que muita gente já lembra e já viu esse clichê. O cara tá morrendo ou tá para morrer e ele lembra de toda a vida. Tá. Qual é o outro clichê? Ele lembrar da família, ou lembrar do amor da vida dele, ou lembrar do filho. Tá? Tem um livro chamado O Último Leitor. Tem mais de um livro com esse nome, mas o livro que eu estou falando é do David Toscana. Tá? E quando ele vai falar das pessoas que estão para morrer, naquele limite entre a vida e a morte, ele diz que as pessoas, o grande sentimento que as pessoas têm ali, frente à morte, que os humanos têm, é o sentimento de vergonha e o medo de estar numa situação não digna para a morte. O medo de estar nu, de estar despido, de estar numa posição não digna, ou seja, morrer de forma não digna. E que o ser humano, então, tem o medo da vergonha na hora de morrer. É muito interessante essa abordagem dele. E para começar, completamente diferente dos outros. E, de certa forma, é possível que a gente tenha isso. Obviamente, eu não quero descobrir tão cedo se é verdade ou não, tá? Eu quero, talvez, descobrir lá com 150 anos, tá? Mas, vejam, é uma outra abordagem. Diferente, do óbvio. E daí passou um filminho. Não. É o medo da vergonha. E o ser humano tem a vergonha, tem a questão do que os outros estão pensando de si muito forte. Então ele teve uma sensibilidade muito aguçada. E talvez isso aconteça mesmo na hora da morte, talvez. Então quando tu busca algo que poderia ser factível e que é novo, isso te eleva de nível como escritor. E é isso que tu tem que buscar. Entende? É isso que tu tem que buscar quando tu for retratar o bêbado. E não o óbvio. É isso que tu tem que buscar quando o cara for cair no choro. Entendeu? É disso que eu estou falando e é disso que ele está falando. É isso que vai diferenciar o canastrão de um grande ator. Certo? Então, é muito importante a gente começar a entender essas sutilezas para não reproduzir o óbvio, para não reproduzir o clichê. Isso é legal. Certo? Então, quando tu for escrever, tu vai escrever o bêbado não querendo ser bêbado, mesmo estando bêbado. Olha o curto-circuito que dá. Mas é por aí. Certo? Agora nós vamos aprender um pouco mais
sobre a vida. E daí sobre a literatura, porque a literatura é o observar da vida. Com o gênio Saramago. Esse cara é o cara. Observem o que ele vai dizer pra gente. O homem também inventou uma coisa que igualmente não existe na natureza. O homem inventou a crueldade. Nenhum animal é cruel. Eu peço que pensem nisto. Nenhum animal é cruel. O único animal cruel que existe no planeta somos nós. Inventámos a crueldade, inventámos a tortura. Nenhum animal é cruel. Se nós vemos o leão a comer, a pobre gazela, é porque o leão tem que se alimentar, nada mais. Mas ali não há crueldade. Agora, a crueldade, isso é obra nossa. E a crueldade dirigida contra o nosso próprio semelhante é obra nossa. E a tortura, que podemos torturar animais, mas também torturamos, e sobretudo, os nossos próprios semelhantes, é obra nossa. Que pesado isso, não? Mas é uma verdade. Pelo menos até segunda ordem eu acredito que é uma grande verdade. Mas, apesar de ser uma verdade, ser triste isso, tá? Uma triste realidade, o que eu queria trazer aqui? Uma das técnicas de tu escrever um grande conto, não sei se é possível escrever um romance em relação, usando essa técnica, mas um grande conto dá para escrever. É tu pegares uma lógica como essa, uma lógica muito inteligente, tá? E buscar outras lógicas similares e chegar a uma conclusão também inteligente, tá? Se chegar a uma conclusão óbvia, por favor, não escreva esse conto. O que eu quero dizer com isso? Saramago fez uma análise brilhante de que a crueldade é algo única do ser humano, né? Que a tortura, que a consequência da crueldade também é uma coisa única. Então, assim, como é que tu construiria esse conto? O que são coisas únicas e maléficas do ser humano? Então essa é a lógica do conto. Tu começa a descrever coisas maléficas e únicas do ser humano, e aí daí tu tem que buscar. Eu não tenho essa, senão eu vou escrever esse conto pra ti, tá? E aí tu chega a uma lógica, a um desfecho final também extremamente inteligente. E depois tu agradece ao Saramago. Então isso é uma técnica para que tu escreva um grande conto, tá? Eu vou dar um exemplo. Então assim, tu começa com a questão da crueldade, tá? Tu pega o gancho do Saramago, tá? E aí, por exemplo, tem uma outra coisa que é única dos seres humanos, tá? A questão do fundo do olho ser branco, tá? É única do ser humano. Nenhum outro ser vivo tem o fundo do olho branco, tá? São todos ou coloridos ou de uma cor muito próxima do círculo ali, que eu esqueci o nome. Então, alguns cientistas, tá? Entendem que isso se refere a uma questão de como os seres humanos se relacionam, tá? Compartilham coisas, conversam, etc. Isso foi uma forma que a natureza criou para que eles pudessem se relacionar mais, até pela questão do olhar, tá? Era um facilitador. Porém, como tu tá trabalhando o lado negativo, tá? Tu vai ter que fazer uma conexão negativa desse olhar mais determinado. E tu pode fazer, tem N formas de fazer essa conexão do olhar mais específico para o outro. Então trata-se de o fundo do olho branco e tu ter um elemento circular bem no centro, significa tu ter um foco mais específico, tá? Então basta tu pega a questão do Saramago, tu pega o fundo do olho branco e tu vai buscando outros elementos únicos do ser humano e tu monta o teu conto. E aí tu busca uma conclusão. Então,
Eu estou dando exemplo de uma técnica que tu pode trabalhar para fazer um conto. E tu pode fazer com essa ideia ou com outras ideias, tá? Isso é uma forma de construir um conto, tá? Então aqui é uma sugestão, mas a abordagem do Saramago é realmente impactante, pelo menos foi para mim. Espero que tenha sido interessante para vocês. Agora, nós vamos ter uma aula de prosa e poesia com um dos meus preferidos, Humberto Eco. Vamos a ele. For me, there is a radical difference between prose and poetry. In poetry, the words come first. And then what you have to say follows. There was the great Italian poet Eugenio Montale. And another poetess who had even a love affair with Montale wrote recently, before her death, some anecdotal stories about Montale, who had disappeared after the Nobel Prize. And she remembered that one beautiful poem of Montale was speaking of certain flowers, I think were anemones, but doesn't matter, flowers with a beautiful name. One day they were walking, and there were anemones there. And Montale said, "Oh, how beautiful were they are. Oh, God, you wrote an entire poem about them." I say, my poems are about words, not about things. It means that the poems of Montale are full of reference to flowers. He never saw those flowers. He was reacting to the words. The words started. With the prose, it is different. First, there is a world. In this world, certain things happen, and your language has to follow. Então, é maravilhosa essa explicação de poesia, de prosa e poesia, né? Então, como ele diz ali, a poesia está toda baseada na palavra. E o poeta escreveu um poema maravilhoso, segundo ele, tá? Sobre uma flor que ele nunca tinha visto. E a namorada dele mostrou a flor, ele falou, que flor é essa? E ela se surpreendeu com o fato que ele nunca tinha visto a flor e tinha feito um baita de um poema. E ali, o poeta mesmo explicou, cara, eu escrevo, a minha matéria-prima é a palavra, né? Isso é muito interessante, né? É a palavra e o jogo com a palavra, com a métrica, né? Então, isso é muito interessante a gente entender, ao contrário do jogo que a gente executa. Agente escritor, agente roteirista, agente criativo, tá? Que é exatamente o que o nosso mestre disse. O nosso jogo é com o mundo e o que acontece no mundo, né? E a gente cria novos mundos, que já vem lá de Vargas Llosa, tá? E a gente cria novos mundos que são regidos por regras, por lógicas, por verossemelhança, por uma série de coisas que dão sentido a partir da palavra, que ganham sentido a partir da palavra, né? E acho que é importante a gente entender como é que funciona cada um dos universos, né? Tanto o nosso como o deles. Isso ajuda a gente a conceber esses mundos, tá? Agora, nós estamos chegando no nosso final, tá? E como eu que crio as coisas aqui, eu me permito trazer meus mestres, tá? E eu trouxe o meu grande mestre. Muitos já vão saber qual é, mas é Nelson Rodrigues, tá? Então, vamos ouvir um pouco da sabedoria de Nelson Rodrigues. Eu procuro dizer o que sinto e o que penso. Isso é muito duro. O sujeito tem um mínimo de autenticidade. É preciso todo um esforço, toda uma disciplina, todo um ascetismo, toda uma paciência beneditina, porque nós somos os falsários. O homem falsifica valores, falsifica gestos, falsifica sentimento.
o homem se falsifica para os outros, o homem se falsifica para si próprio, de forma que o sujeito que consegue um mínimo de autenticidade, esse é o herói. E eu me sinto de vez em quando um pouco herói, porque acho que conquistei esse mínimo de autenticidade. E não estou realmente ligando para o que digam agora de mim e para o que venham dizer depois. Eu acho que os cretinos contemporâneos e os cretinos do futuro se equivalem. Portanto, a posteridade não me interessa em nada. Se eu tiver de ser esquecido, e creio que vou ser esquecido, digo sem charme que o morto esquecido é o único que realmente descansa em paz. Cara, esse cara é brilhante, tia. Digo sem charme. Morto esquecido é o único que descansa em paz. É impressionante como ele era fulminante com as palavras. Ele é maravilhoso, ele começava despretensiosamente, né? Ele trilhava caminhos assim pitorescos e depois ele esbofeteava a cara dos cretinos e fechava a porta para o retrocesso. Ele era sensacional e ele falava tudo com uma naturalidade absurda, tá? E essa é a mente e o coração do Nelson Rodrigues, tá? De pijaminha ali na casa dele, comendo a sopinha dele, ele pá, usando as palavras como ninguém, cara. O cara era muito bom, tá? E ali ele tá falando de ser autêntico, que é aquilo que eu trouxe na questão do ator, na questão de buscar autenticidade na morte, de buscar autenticidade no bêbado, de buscar autenticidade no choro, na escrita, na produção criativa, né? E eu acho realmente que ele é um herói brasileiro, ele é absurdamente autêntico, tá? Ele é um autor que tem que ser lido, relido e entendido, e se tu quer transcender como autor, ele é um baita do exemplo, tá? Então, assim, esse cara é um absurdo. Só que, assim, hoje tem muita gente que quer ser imortal com 15 minutos de dedicação. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não vai rolar. Lembrem que o Stephen King, ele escreve todos os dias. E, segundo ele escreve todos os dias 4.000 palavras. Ele indica para os iniciantes escrever todos os dias 2.000 palavras. Eu não tenho uma indicação obrigatória XYZ, mas definitivamente 15 minutos não vai dar certo. Isso não funciona. Para tu escrever o melhor texto da tua vida, tu vai ter que te dedicar muito mais. Tu vai ter que ter excelentes referências. Tu vai ter que entender a sutileza. Tu vai ter que fugir do clichê. Aqui eu trouxe uma série de escritores, pensadores que mostraram para vocês a arte de escrever, a arte de pensar e a arte de traduzir isso em palavras. Vocês têm que traduzir isso em escrita, tá? E que é uma função maravilhosa, deliciosa de se fazer, tá? No próximo episódio, eu faço um questionamento. O teu texto pode soar como música? O texto tem muito a ver com ritmo, né? Então fica essa questão. Para fechar o nosso episódio de hoje, vocês não vão ter Marcelo falando. Eu vou dar o meu tchau agora e vocês vão ter um cara sensacional declamando um dos seus contos. Não é um conto, desculpe, uma das suas poesias, que é o meu amigo Leonard Cohen. I smile when I'm angry. I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong and I know what is right.
I'm a master of truth in my secret life. I saw you this morning. You were moving so fast. I had to relinquish my grip on the past. But I turned to you still like a man to his wife, though I'm held in the chains of my secret life.